convidei a Débora, né? Na verdade, convidei a Débora há alguns dias para essa missão que é ser instrumento do Senhor através da palavra, e ela prontamente, como uma mulher posicionada que é, aceitou esse desafio, porque é um desafio. Então, eu quero te agradecer por você estar aqui e queria orar por você. Pai, quero entregar a Ti a vida da Tua filha nesse momento. O Senhor já colocou no coração dela a mensagem que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Então, Pai, que o Senhor seja com ela, usando-a com intrepidez, como instrumento para as nossas vidas, Pai. Seja com ela, Senhor, e que nós possamos, como terra fértil, estar com os nossos corações e as nossas mentes abertas para entender o recado do Senhor para as nossas vidas nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos e entregamos tudo em Tuas mãos. Amém. Amém, glória a Deus. Boa noite, meninas. A paz. Deixa eu me apresentar um pouquinho, né? Tem algumas pessoas aqui que não me conhecem. Eu me chamo Débora Castro. Eu tenho 39 anos de idade. Hoje eu trabalho como maquiadora e penteadista, mas eu sou formada em pedagogia, RH, sou aluna de psicologia, teologia. Eu tenho o privilégio de servir a essas mulheres lindas do PG Hope. Cadê meu time, gente? A Tati lá, ó, lá na mídia. Gente, é um privilégio servir vocês. São mulheres piedosas, mulheres fortes, mulheres que me ensinam, que eu amo. Vocês são uma bênção na minha vida. E eu sou muito feliz de poder estar aqui, compartilhando esse tempo de comunhão e de palavra com vocês. Amém? Então vamos à palavra que me trouxe aqui. Quem aqui está curiosa para saber o que é Lodebar? Débora, que mistério é esse? Fala para mim o que é Lodebar, pelo amor de Deus. Então vamos lá, vamos à palavra. O texto, a primeira parte do texto está lá em 2 Samuel, no capítulo 4, no versículo 4. Do capítulo 4, nós vamos pular para o capítulo 9. Amém? Tati, a Tati, olha, é muito fera a Tati, né, gente? Já colocou aqui pra gente. Vamos ler, então. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então, sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. E lá no capítulo 9, vai dizer assim: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete.
ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então inclinou-se e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, e tu, teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para a casa do teu senhor, para que tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda o teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos seus filhos, os filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Glória a Deus pela tua palavra, Senhor. Então, meninas, nós começamos aqui a história, na verdade, por Mefibosete. Mefibosete, ele recebeu primeiramente o nome de Merib-Baal, que não existe assim uma definição, mas grande parte dos historiadores diz que esse nome significa lutador do Senhor. Ou seja, Merib-Baal, Mefibosete, ele foi neto de Saul, filho de Jonatas, um príncipe de linhagem real. E ele recebeu um nome tão lindo, tão poderoso, na verdade, lutador do Senhor, aquele que luta pelo Senhor. E a Bíblia lá nos conta que esse período aqui que eu li para vocês foi um período onde havia guerra em Israel. E houve um ataque dos filisteus, e nesse ataque, os filhos de Saul eles foram mortos, inclusive o pai de Mefibosete, Jonatas, ele foi morto nessa batalha. Então nós percebemos que Mefibosete começou a vida bem, né? Só que até os 5 anos de idade, porque aos 5 anos de idade ele virou fugitivo. E durante essa fuga aconteceu uma tragédia. A ama, com medo, temendo pela vida de Mefibosete, ela decidiu fugir, porque era comum os reis, ao assumir o trono, que se desfizesse, que matasse toda a linhagem do rei anterior. Então ela temia pelo ataque dos assassinos e temia também que o próximo rei viesse a matar Mefibosete. E nesse desespero, nessa fuga, tentando salvá-lo, aconteceu uma tragédia e Mefibosete ele foi ferido, e nesse acidente ele se tornou aleijado dos 2 pés. É bem triste isso, né, gente? Vamos pensar, uma criança de 5 anos de idade se tornou fugitiva, de príncipe se tornou fugitivo. E na fuga, ele se tornou aleijado dos 2 pés. Eu fico imaginando a dor dessa criança. Ele se tornou órfão, porque ele não tem mais a família dele. Ele fugiu, e além de fugir, ele passou por um trauma físico muito grande. E é nessa fuga que Mefibosete vai parar num lugar chamado Lodebar. Esse lugar, o nome Lodebar, ele significa lugar de sofrimento.
lugar de dor, lugar da desilusão, da humilhação, da falta de esperança. E o que eu quero refletir nesse momento com vocês, irmãs, é quantas vezes nós somos pegas por situações tão terríveis, tão inesperadas, e nós somos levadas para esse lugar, somos levadas para Lodebar, porque ninguém escolhe ir para Lodebar. Lodebar é, sim, geograficamente falando, naquela época, era um lugar que se caracterizava como um deserto. Então eu posso dizer que Mefibosete, ele foi morar no deserto, né? E quantas de nós passamos por situações, passamos por lutos, passamos por enfermidades, passamos por coisas tão terríveis que eu não consigo nem mensurar aqui. E nós somos levadas para esse lugar. Lodebar é um lugar de silêncio, é um lugar de medo, é um lugar de falta de esperança, é um lugar de vitimismo, é a terra do esquecimento. E assim é a nossa vida, em tantos momentos. Nessa noite, eu não sei como que você chegou aqui, não sei a sua história de vida, não sei se você está em Lodebar, mas eu gostaria de convidar a todas as minhas irmãs a ter uma nova perspectiva desse lugar, a ter uma perspectiva divina. Amém? Vocês estão comigo? Eu combinei com a célula, falei assim, quando eu falar aleluia, dá glória a Deus. Aí elas falaram assim, não, vou levar até caderno para anotar. Cadê, gente? Meu apoio. Estou contando com vocês. Aí, ó, aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado, Senhor. Então vamos a uma nova perspectiva desse lugar de dor. Às vezes, a gente está tão cansada, tão cheia de problemas, tão cheia de situações, porque acontece tudo ao mesmo tempo, né? Não sei na vida de vocês, mas na minha vida é assim. Eu costumo descrever para as meninas que parece ter momento que eu estou assim na praia, naquele dia de mar revolto, que eu fico tomando um caixote em cima de caixote. Você tenta se levantar de um caixote, aí já vem outro e te engole. Sabe, eu já passei por situações terríveis na praia e hoje eu vou bem amarrada, em nome de Jesus. Porque vim aqui, ó, a parte de cima vim aqui, a parte de baixo é lá para o calcanhar. E assim é na vida. Tem momentos que acontece tudo ao mesmo tempo. Mas é nesse momento que o Senhor deseja transformar você. Lá em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 2, diz assim. Não é nessa versão que eu quero. Coloca para mim aqui, Tati. Deuteronômio 8, versículo 2, Nara. Diz assim: lembre-se de como seu Senhor, o seu Deus, o conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Na versão Ara diz assim, para conhecer o teu coração. Então, quando você está aí na luta, no desespero, assim como eu, que você quer ouvir do Senhor assim, senta, minha filha, descansa. Ele fala, levanta. Esse é o comando do Senhor para a gente essa noite. Se levanta, porque eu não conduzi. Percebam que você não está em Lodebar sozinha. Você não está nesse deserto sozinho. O Senhor conduziu você até esse deserto, até o que você está vivendo. Só que assim, nós somos tentadas a pensar que nós estamos sozinhas.
É nesse lugar de tanta dor, de tanta angústia, de tanto sofrimento, que nós pensamos que estamos sozinhas, que nós perdemos a esperança, que nós começamos a perder de vista as promessas que nós recebemos do Senhor. Então, em Lodebar, o Senhor nos diz: levante-se, porque eu o conduzi para lá, para provar o teu coração, conhecer o teu coração, tratar o teu caráter. Então, o lugar da sua dor é o lugar da sua transformação. A gente lendo, parece até que Mefibosete foi para lá, ficou sentado, esperando. Não, eu vou esperar alguém se lembrar de mim, eu vou, né? Como se a bênção fosse um ônibus, eu vou ficar aqui no ponto de ônibus, esperando. Vamos ver o que vai acontecer. Não. Mefibosete, ele foi transformado em Lodebar. Ele teve o caráter tratado em Lodebar. E mais à frente eu vou mostrar para vocês aqui na palavra por que e como. Então, esse lugar tão difícil, esse deserto, esse tempo em Lodebar, não é um intervalo até a sua bênção. É a sua bênção em forma de processo. E percebam que em Lodebar nós podemos pensar a respeito de invisibilidade. E eu gostaria de falar 2 pontos sobre essa questão de invisibilidade. Quando você está invisível, no secreto, tem gente que não gosta, tem gente que prefere, mas é o lugar ideal para ser transformado, para ser modificado. Porque quando você está na frente das pessoas, você tende a performar. O Senhor estava falando aqui comigo durante a oração. É cansativo, porque as pessoas não percebem, você se esforça tanto para camuflar a sua dor, para camuflar essa baixa autoestima, esse sentimento que você tem de incapacidade. É tão cansativo, porque você quer mostrar para as pessoas que você dá conta, você quer ser aceita, você quer ser reconhecida. E por isso você vai se sufocando com questões que o Senhor deseja tratar em você. O Senhor deseja tratar em você. É na terra da invisibilidade que você vê e reconhece os invisíveis. É uma palavra muito dura, irmã. Sabe por quê? Porque o evangelho ainda é para os doentes, para a viúva, para o órfão, para o abandonado, para o esquecido. Não mudou. Parece que nós vivemos um tempo de evangelho espetáculo, onde nós precisamos ser entretidas, onde nós precisamos estar motivadas. E não é sobre isso. Na terra da invisibilidade, você ganha lugar de fala. E eu posso dizer que eu tenho um lugar de fala, porque eu passei por processos de saúde que me acometeram de uma maneira tão pesada. Eu fui consumida por Lodebar durante muito tempo, a ponto de passar por vales bem escuros, vales de depressão, vales de muito silêncio, de muito isolamento. Até que um dia o Espírito Santo falou para mim: você não vai morrer em Lodebar. Eu vou transformar você. E quando eu transformar você, você vai olhar para o lado e você vai reconhecer: essa irmã aqui está em Lodebar. Ela está sofrendo. Ela está com muita dor. Ela precisa de ajuda. E agora eu chego num ponto muito importante aqui pra gente, que é a casa de Maquir.
Porque lá em Lodebar ainda, Mefibosete experimentou da bondade de Deus, do cuidado de Deus, porque o Senhor o conduziu. E lá ele foi cuidado, lá ele foi abraçado. Sabe, isso aqui, ó, essas mulheres, casa de Maquir, não menospreze. Tantas pessoas falam assim, eu tenho preconceito com culto de mulheres, né? É tudo tão... Não. Que você possa sair daqui com a visão correta do que nós estamos fazendo aqui. Nós não viemos aqui para desfilar nossos looks. Nós não viemos aqui para bater nas costinhas da amiga, para dizer que está tudo bem, quando não está tudo bem. Nós não estamos aqui para compartilhar apenas as nossas virtudes. Nós estamos aqui para compartilhar nossas vulnerabilidades. Chega, você não vai mais ficar nesse modo cansativo de ficar sustentando uma aparência de que está tudo bem. Por fora está tudo pintado, Débora. Mas por dentro está tudo morto. Por dentro você está gritando por socorro e ninguém está vendo. Ninguém está vendo. E é para isso que nós estamos aqui. Sabe, quando eu cheguei, eu corri para a roda de oração. Aí alguém me puxou para o meio. E Cris daqui a pouco começou a orar por mim. E aí o Espírito Santo falava: casa de Maquir, casa de cuidado, casa onde os invisíveis ganham visibilidade, onde a dor é exposta para cura, onde há libertação. Libertação. Você precisa ser livre, livre de si mesma, livre do medo, livre da visão equivocada que você tem de si mesma. Não importa o que fez você parar de andar. Não importa. Essa mensagem não é sobre Lodebar. É sobre quem você se torna em Lodebar. Em Lodebar nós somos transformadas para a glória de Deus. Em Lodebar nós aprendemos a empatia, a sensibilidade. Recebemos autoridade específica. Porque hoje eu só posso falar de cura para vocês porque eu rompi. Porque eu decidi, eu não vou morrer. Em Lodebar a gente toma essa decisão. Eu vou morrer ou eu vou viver? O que eu vou fazer com isso? Porque Mefibosete foi um sobrevivente. A palavra diz que ele foi para Lodebar. E ele não ficou pouco tempo em Lodebar. Porque ele chegou em Lodebar com 5 anos de idade. Mas quando Davi chama ele, ele era pai de Mica, ou seja, adulto. Em Lodebar ele gerou vida. Vida. Ele gerou uma família em Lodebar. Em Lodebar nós recebemos cuidado. Nós temos a nossa identidade tratada. Então nós precisamos ter a nossa identidade estabelecida. O Senhor deseja de nós que sejamos mulheres amadurecidas. Mefibosete entrou em Lodebar menino, mas ele saiu de lá um homem. E eu vou mostrar para vocês por que Mefibosete amadureceu. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o favor de Deus na vida de Mefibosete. Mas a história dele não termina no capítulo 9. Lá do capítulo 16 ao 19, nós vemos que Davi, ele teve que fugir, ele sofreu um ataque. E nesse momento de fuga, Ziba prontamente pegou provisões e seguiu a Davi. E ali foi mostrar serviço para Davi. E vocês sabem o que eles fizeram o que ele fez com Mefibosete? Ele chegou lá em Davi e falou assim: então, Mefibosete deseja o trono. Pode ler, pega lá, você vai ler. Ele maldisse Mefibosete. E Davi acreditou.
Não sei, se você chegar aqui para mim com comida, de repente eu também acredito em você. Tudo depende da circunstância, né? Eu estou fugindo, preciso de provisão. Você chega e o diabo, ele usa muito essa artimanha com a gente. O engano, sabe? Ele joga uns confetes na nossa frente e o que ele falar a gente acredita. Fica esperta, irmã. Fica esperta com Ziba. Ziba é um atribulado. O nome dele significa aproveitador. E aí, Davi acreditou nele naquele momento e fez o quê? Pegou toda a herança, tudo que era de Saul, que foi dado a Mefibosete, ele deu a Ziba. Só que mais à frente, quando Davi ele retorna, Mefibosete se posiciona e ele vai lá e fala assim: olha só, Davi, eu pedi, porque eu sou coxo, eu pedi para Ziba selar uma jumenta e para que eu fosse te acompanhar. Como é que eu iria te acompanhar? E ao invés de fazer isso, ele foi, sumiu, fez o que ele fez. Só que desde o dia que Davi fugiu até o dia que o rei retornou, ele ficou sem tomar banho, sem cortar o cabelo, sem comer. Então, quando ele se posiciona diante de Davi, fica nítido para Davi que ele realmente estava sendo sincero. E aí que vem o caráter de Mefibosete, porque Davi diz assim: então vamos fazer o seguinte, eu também não vou tirar isso de Ziba porque ele me ajudou na dificuldade. Então vamos dividir aqui, metade para cada um. E Mefibosete, ele diz assim: eu não quero dividir, não precisa dividir, ele pode ficar com tudo. Porque eu estou muito feliz que o rei retornou, que o rei está bem. Isso revela o coração de Mefibosete. Mefibosete era aleijado, mas ele corria muito mais do que eu e você. E ele me ensina também que em alguns momentos é melhor você ser esquecido do que ser rejeitado. Sabe, Jessé, ele se esqueceu de Davi. Lá em 1 Samuel, eu esqueci agora o capítulo, eu acho que 16. Mostra que Davi, ele conhecia esse lugar de esquecimento, porque ele foi esquecido pelo seu pai. Mas todos os filhos que foram lembrados foram rejeitados por Deus. E nós temos que pensar se nós estamos com a motivação correta, se o nosso caráter está alinhado com o que o céu deseja da gente, sabe? Mefibosete foi um homem íntegro. Eu gostaria de, por último, citar a palavra aliança. Davi tinha uma aliança com Jonatas. E quando essa aliança foi feita, ela não foi feita quando um dos dois... eles ainda não sabiam quem seria rei, quem iria assumir o trono. Então isso me revela algo tão bonito, tão profundo. Eles fizeram um pacto de amizade, um pacto de bondade. Não foi poder, não foi vingança, não foi conveniência, porque às vezes a gente se move pela conveniência, não é verdade? Foi um pacto de amor. E nós vivemos em tempos que nós precisamos de alianças desse jeito, desse tipo. Sabe por quê? É natural a maioria de nós se colocar na posição de Mefibosete. Mas nós precisamos reconhecer que muitas das vezes nós agimos como Ziba. Ziba sabia que Mefibosete estava vivo. Esse tempo todo lá em Lodebar.
E ele nunca se pronunciou, ele nunca falou sobre isso. Quando Davi, movido pelo Senhor, lembra desse pacto, lembra dessa aliança. Olha só, a aliança é coisa que passa de geração em geração. Ou seja, a bondade que você semeia hoje, os seus filhos vão colher, os seus netos vão colher. Então, quando Davi se lembra desse pacto, que ele manda chamar Ziba, e Ziba fala assim, ele é um aleijado que mora lá em Lodebar, na terra de Maqui. Eu vou conjecturar aqui, mas o texto me mostra que ele, tipo assim, tem certeza, Davi? Você vai chamar um aleijado para sua mesa? Um indigno? Ele não é digno da sua mesa. Olha, ele vai te dar problema, hein? Ele não merece ser honrado. Ziba quase falou isso assim. Ele não merece ser honrado. E às vezes nós estamos nessa posição. A gente não sela a jumenta. A gente atrapalha o processo da irmã. O que Ziba fez aqui é quase como a inveja. Quer ver? Quem aqui já percebeu, já sentiu, já desconfiou que sofreu inveja da parte de alguém? Levanta a mão. Uau! Nunca percebeu assim, sentiu? Agora, quem aqui já sentiu inveja? Levanta a mão. Gente, é desproporcional. A conta não fecha. A conta não fecha. E nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender e mudar. Amém? Então, vamos lá. A bondade piedosa de Davi. Ela vê além das aparências. Além dos rótulos. Não importa o nome que te chamaram. Meribe-Baal, lutador do Senhor. Mefibosete, semeador da vergonha. Não importa. O que importa é que o Senhor te chama pelo nome essa noite. O que importa é que Lodebar não te matou. Não importa de quem é a culpa. Porque às vezes nós ficamos, presas nesse ciclo de medo. Mefibosete sentiu medo quando Davi chamou, porque havia sim uma possibilidade real dele ser morto. Então nós ficamos ali, nós não agimos por conta do medo, por conta das culpas, por conta do vitimismo. Irmã, saia dessa cadeira de balanço, porque essa cadeira de balanço, quem colocou você ali para você sentar foi o diabo. Porque enquanto você fica ali, por quê, meu Deus? Por quê? Não, porque se fizessem assim. Não, porque se fulano me ajudasse. Não, porque se Carla lembrasse do meu nome, me chamasse para pregar, aí eu ia conseguir. Não. Você não é honrada até você sair dessa cadeira, até você pular dessa cadeira. E eu falei aqui sobre amadurecimento e sobre caráter. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A maturidade tira você do deserto e te coloca na mesa do rei. Aleluia! Glória a Deus. Quem aqui quer estar na mesa do rei? Por que a maturidade, Débora? Porque a monarquia não é uma coisa fácil. Não é só luxo e comida a hora que você quiser. Se você não for uma mulher madura, a mesa do rei vai te matar. Você vai morrer. Vamos aqui imaginar, Mefibosete passou a vida toda em Lodebar. Ele chega na mesa do rei sem essa estrutura, sem essa maturidade. Com certeza ele foi discriminado. Ziba já chegou falando assim, olha, não, esse aí... E por um segundo ele até deu razão para Ziba.
que ele diz, né? Um cão morto como eu. Não. Nós fomos chamadas para ser mulheres maduras, para termos capacidade de lidar com a mesa sem morrer. Amém? O tempo da espera não é esquecimento, é preparação. As perdas não são prisões, são lições. É no deserto que nós fomos tratadas, nós somos conduzidas pelo Senhor. Vamos ficar de pé? Nós vamos agora para um tempo de oração. E eu sei que algumas de nós estão tão cheias de solidão, cheias de angústias, cheias de ideias e projetos frustrados. Eu não sei como você está, mas eu sei que você chegou aqui grávida de um propósito e que você está sem força para dar à luz. Sabe por quê? Porque o útero é um lugar escuro, é o secreto. Você não vê o que está acontecendo lá dentro, mas algo está sendo gerado. Algo está sendo gerado dentro de você nessa noite. E você vai conseguir. Você não vai morrer em Lodebar. O Senhor tem uma mesa para você. Ele tem honra para você. Feche os seus olhos. Eu gostaria de nesse momento, nessa hora, fazer um convite. Você que está cansada, você que está sobrecarregada, você que tem se sentido sozinha, esquecida, você que não consegue mais ver as promessas de Deus na sua vida, está tudo tão difícil. Eu gostaria de te convidar até aqui na frente. Nós vamos nesse momento orar com você, irmã. Nós vamos te abraçar. Porque o Senhor, Ele disse: Débora, elas precisam saber que não foram esquecidas. Elas precisam saber que eu estou no controle, que elas não vão morrer, que esse deserto é apenas uma passagem, não é o destino delas. Então, se você quer essa oração, se você quer esse abraço, vem aqui na frente. Nós vamos orar com você, irmãs. Vem aqui, pode vir. Tem um lugar na mesa para você. Pai, nessa hora nós queremos, ó Deus, declarar, Senhor, a tua vida sobre essas mulheres, ó Pai. Senhor, mulheres que precisam tanto, Senhor, do teu abraço, que precisam tanto, Senhor, da tua palavra, Senhor. Pai, que a tua palavra nessa noite foi semeada, Senhor, na vida dessas irmãs. Possa o Senhor quebrar cadeias, Senhor, eu ouço cadeias se quebrando, correntes se quebrando. Pai, que seja uma noite de libertação, Senhor. Senhor, não apenas libertação externa, mas a libertação do interior. Pai, o Senhor sonda e conhece o coração dessa mulher. Pai, que o Senhor possa nesse momento estar liberando, Senhor, sobre cada uma de nós, Senhor. Libertação, liberdade, liberdade, que cada uma aqui, Senhor, foi chamada segundo um propósito. Senhor, que haja liberdade para fluir, liberdade para compartilhar o teu reino. Que o teu evangelho, Senhor, seja manifestado através da cura dessa mulher. Irmão, você não vai sair daqui do jeito que você entrou. Que o Espírito Santo possa agora ir de encontro ao seu coração, de encontro à sua mente. As fortalezas da mente caiam por terra, toda a resistência, tudo aquilo que tem te mantido amarrada, tudo aquilo que te fez parar de andar.
todo trauma, toda dor, toda enfermidade, toda impossibilidade caia por terra agora no nome de Jesus. Senhor, nós declaramos a cura, a liberdade, o fluir, Senhor, o perdão. Pai, que as tuas filhas possam ser pessoas de aliança, pessoas aliançadas com a tua palavra, aliançadas com o teu reino. Que elas possam provar da tua bondade, que elas possam ver a tua bondade. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor não nos deixou só. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de todas as coisas, Pai. Muito obrigada, Espírito Santo. Recebe as nossas vidas nessa noite. Recebe a casa de cada uma, os filhos de cada uma, Senhor, o trabalho. Senhor, que tudo que essa mulher fizer, Senhor, ela venha transbordar da tua glória. Que ela possa provar da tua presença. Senhor, nós te agradecemos. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Sabe, mulheres, esse é o segundo PG com o nome Hope. Eu tive um primeiro. E esse primeiro PG Hope, ele veio no meu Lodebar. Ele veio no meu Lodebar. E eu não tinha condições nenhuma de me levantar com aquelas mulheres. Mas eu me levantei. Sabe o que nós fazíamos? Nós orávamos pela madrugada. Nós gerávamos isso aqui, ó. Tá vendo esse ambiente, essa atmosfera de cura? Nós orávamos e nós pedíamos e nós intercedíamos pelo ministério, pela vida da Carla. Então eu posso dar testemunho que eu sou uma sobrevivente. Eu sou uma sobrevivente e eu tô aqui para pegar na sua mão e para dizer para você, você vai conseguir. Você não vai morrer. Você vai conseguir porque o Senhor é contigo, mulher. O Senhor é contigo. Levanta a sua cabeça. Você não é aleijada. Você não é um problema, você não é um fardo. Você é uma bênção. Você é filha. Você é filha. Você é princesa do Senhor. E o Senhor tem honra para a sua vida. Amém? Muito obrigada por esse tempo. Deus abençoe vocês.